Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos ficar sabendo por que é que nós ficamos separados da convivência com os nossos irmãos estelares. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje sempre com muita alegria, onde eu gosto de cumprimentar a todos vocês, desejando muita paz, muita harmonia, muita saúde, muita alegria e principalmente, pessoal, muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando, pessoal. E continuando sempre a pedir, gente, por favor, orem, continuem orando pela paz mundial e pela suavização na operação de despertamento físico e agora pela operação de rescaldo, de resgate, no resgate das almas perdidas que ainda teimaram em ficar por aqui, gente. Mas muito bem. Quem estiver chegando agora no canal, pessoal, nós recomendamos, façam uma maratona dessa série toda sobre Javé e nosso Cristo amado na playlist que foi criada, gente, sobre Javé e Jesus, tá? Hoje nós vamos então conversar sobre diversas outras dúvidas que eu apresentei ao nosso queridíssimo capitão e de quebra vamos ficar sabendo o motivo, o porquê de termos sido separados dos nossos irmãos estelares. Então foi assim, né? Conforme a orientação que eu tinha recebido lá do Tiberíades, que ele falou, olha minha filha, as dúvidas que você tiver, você vai anotando tudo e você pergunte ao seu capitão querido, que ele vai te responder tudo. E eu, sim, pensei em tudo que tinha ficado para trás, tentei fazer elencar todas as minhas dúvidas e fui anotando tudo num caderninho, né? Porque eu sabia que essa sessão mediúnica, essa sessão de tira dúvidas desse assunto tão delicado, ela seria uma sessão só. Porque eles dão a colher de chá para nós, mas eles também não ficam à nossa disposição o tempo todo, eles têm a programação deles de informações para passarem para nós. Então, quando eles dão essas colheres de chá, assim, gente, eu tento aproveitar da melhor forma que eu consigo. Então, eu não queria deixar nenhum assunto para trás, tá? Porque, afinal de contas, não é sempre que a gente tem uma chance dessas. E aí, começou a sessão, eu já comecei a disparar as perguntas para o capitão, né? E eu, então, perguntei ao capitão o seguinte, perguntei, quem é, capitão, esse tal Rockman? E também, quem é Sofia? E ele, então, me esclareceu. Ele disse assim, olha, minha filha, Rockman seria o Cristo cósmico, porém, dentro da visão de Javé, que lhe atribuiu indevidamente atributos físicos. Tá? Então, gente, prestem bem atenção, porque Javé foi introduzindo os conceitos errôneos deles, do jeito que ele achava que tinha que ser, né? E a gente tem que ter esse cuidado na hora de filtrar essas informações, tá? Então, Rockman seria o Cristo cósmico, porém, dentro da visão de Javé. E o que Javé fez? Javé, ele queria puxar todo mundo para fisicalidade, para as emoções, para esse mundo imperfeito do qual ele próprio fazia parte. Então, o que ele fez? Ele atribuiu indevidamente atributos físicos a Rockman, tá? E Sofia? Sofia
seria Jesus, tá? Só que assim, seria o Jesus de Nazaré, o Jesus que se encarnou no planeta. E também, mais uma vez, dentro da visão de Javé, que lhe deu atributos humanos, tipo de indecisão, de pouca clareza nas decisões e conhecimentos, né? E quando ele se refere assim a Sofia, ele coloca como se fosse um ser indeciso, um ser que não aguenta um questionamento, né? Quando Lúcifer teria feito os questionamentos, que Sofia ficou sem saber o que fazer. Gente, mentira, 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 com M maiúsculo. Porque Jesus, gente, é um ser extremamente evoluído, né? A gente não tem noção do ser que é Jesus, do conhecimento que ele tem, gente, da clareza, da firmeza, né, dele. Então, isso, gente, é uma conversinha para boi dormir, tá? Olho vivo nisso, viu, pessoal? Bom, e o capitão continuou falando, né? Disse, ó, a realidade, minha filha, é que o Cristo é um ser excepcional, de enorme poder, conhecimento, evolução moral, intelectual e emocional, com grande assertividade amorosa, tá? E agora, gente, eu vou contar para vocês mais algo que é muito, muito interessante, tá? Que é a questão do porquê nós termos sido separados dos nossos irmãos, da convivência com os nossos irmãos estelares, tá? E o capitão, então, começou a esclarecer. Ele falou assim, gente, vamos começar, então, falando sobre a questão do vosso DNA. Então, pessoal, o capitão começou explicando essa questão do DNA. O que ele diz? Falou o seguinte, vocês já sabem que vocês são um experimento autorizado pelo Pai Eterno que visa a uma evolução mais rápida nos seres. Em muitos locais do universo, trabalha-se primeiro a racionalidade e depois a emoção. Porém, aqui na Terra, nesse planetinha, o nosso DNA foi configurado para oportunizar a evolução racional, a evolução moral e a emocional ao mesmo tempo. Ou seja, vai tudo subindo ao mesmo tempo. E esse experimento, pessoal, está dando muito certo. Ao contrário do que os trevosos gostam de espalhar, que a gente é uma raça horrorosa, que nós não passamos de matéria apodrecida, que nós isso, que nós aquilo. Gente, isso é mentira, isso é papo de trevoso. Porque o nosso experimento está dando muito, muito certo. Daí, gente, as tentativas desesperadas dos seres não elevados em tentar roubar esse DNA, criando seres híbridos. Já contei para vocês, né? Porém, o Criador, Deus Pai e Mãe, que não é bobo nem nada, ele sabiamente atrelou a concessão de poder à evolução moral e emocional. Então, gente, não adianta ficar tentando miscigenar as raças. Porque, gente, o alto poder, por exemplo, que um ser como Jesus detém, ele somente será alcançado quando este ser for tão elevado quanto Jesus. Porque, gente, é a segunda lei, a lei da luz e da lógica amorosa. Ou seja, à medida em que nós vamos evoluindo moralmente, emocionalmente, o nosso espírito começa a emitir luz.
E quanto mais evoluídos nós formos, mais forte, mais brilhante, mais poderosa será essa luz. É assim, gente, é simples assim. Só que esses seres não entenderam nada. Eles acham que se eles pegarem o nosso DNA, misturar com o DNA deles, que eles vão conseguir, sim, se tornarem tão poderosos como Jesus, por exemplo. Só que não entenderam nada, tá? Eles até um dia vão se tornar tão poderosos como Jesus. Todos nós, que Jesus falou, vós sois deuses. Né? Por que ele falou isso? Porque ele sabe que todos nós, gente, estamos destinados à luz. Um dia, que eu acho que ainda vai demorar muito tempo, nós vamos chegar lá. E seremos, sim, tão poderosos quanto Jesus. Mas, para isso, teremos que ter o mesmo grau de evolução que ele tem. Tá? É simples assim. Então, não adianta querer encurtar o caminho, pegar um atalho, que não vai funcionar, gente. E é isso que esses seres não conseguem compreender. Porque a ânsia deles de poder, a ânsia que eles têm de dominar é tão grande que eles não param para pensar. Se eles parassem minimamente para pensar, eles já iam ver que não ia funcionar. Por isso que nós temos, gente, várias abduções, miscigenações, seres híbridos. Diz que tá, gente, nosso planeta tá lotado de seres híbridos, que o dia que a gente souber, a gente vai cair de costas para trás, tá? Muito isso, eu já contei para vocês, né? Então, essa é a chave, tá? Essa é a chave, que não adianta. A chave, gente, é a evolução moral. Quer ser poderoso? Quer ser bambambam? Bam, bam? Vai evoluir primeiro. Vai se tornar bom. Vai ser melhor. Aí você vai conseguir começar a ver a luz brilhando em você e junto com essa luz, o poder que vem junto, né? Pois muito bem, gente. E o capitão continuou falando, né? Que uma vez confirmado esse experimento, que já está em vias de ser confirmado, não sei se vai continuar pelo mundo de regeneração, enfim. Mas uma vez confirmado esse experimento será exportado para todo o universo, proporcionando a todos uma evolução bem mais rápida. Legal, né, gente? Muito, muito legal isso. E agora prestem atenção que vai ser dito, tá? Por isso, também o Cristo não mais permitiu a coexistência com seres de outros planetas aqui na Terra. Por que isso, gente? Para que o experimento pudesse correr e ser melhor observado em seus resultados. A gente sabe, porque até nós aqui dentro da nossa ciência, quando você faz um experimento, o que você faz com aquela área do experimento? Você isola ela. Você isola para quê? Para você poder observar como é que aquele experimento vai correr por si, né? Sem outras influências. Então, quando você quer fazer uma observação científica, você isola aquele segmento onde você está fazendo um processo de observação. E foi exatamente isso o que aconteceu conosco, tá? Então, no passado, nós tínhamos a convivência, que foi permitida até que fosse feita a seleção do espécime autóctone da Terra para receber, que tivesse capacidade de receber os espíritos que viriam principalmente de Capela, tem outros orbes, mas principalmente Capela, e que essa construção desse espécime, ela sofreu várias contribuições que eu já contei para vocês. O pessoal de Aldebaran já me disse que eles estiveram aqui em tempos imemoriais, quando eles não eram tão elevados, que eles deixaram o material genético deles como uma contribuição à formação do espécime que iria receber os espíritos. O pessoal das Pleiades também já me confirmou isso.
E eu quero crer que outros seres também fizeram suas contribuições, os Anunnakis, enfim, né? Para que nós nos tornássemos, tivéssemos essa feição, esse shape aqui adâmico que hoje impera no planeta, tá? Pois muito bem, agora, chegado, o capitão continua explicando, falou, olha minha filha, chegado agora ao ponto de maturidade espiritual mínima que vocês estão já demonstrando, os habitantes da Terra poderão então ser apresentados a seus irmãos mais velhos, mais elevados também, e grande alegria haverá, tá? Então é isso, gente. Esse fenômeno é o que diversas correntes de pensamento estão chamando de reintegração cósmica. Muito bonito isso, né, pessoal? Só que agora nós vamos ter contato com os seres elevados. Os seres estelares não elevados não vão ter permissão de chegar aqui no planeta, porque nós já estaremos ingressando num patamar de regeneração. Então, esses seres não vão ter mais autorização para aqui permanecerem ou tentarem aportar aqui. Doravante, quando a gente entrar no mundo de regeneração, o nosso contato será exclusivamente com seres elevados, que vão ser nossos professores, vão muito nos ensinar, vão nos passar técnicas maravilhosas, que vão nos permitir reconstruir o planeta, reparar todos esses danos no bioma aí que a gente andou fazendo, enfim, mas nós vamos receber todas essas tecnologias maravilhosas. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, gente, de saber desse conteúdo, tá? E eu sou a Luísa Castanhedo, não se esqueçam, viu, gente? Deem seu like, cliquem no sininho, se inscrevam no canal, tá? Ajudem a gente aí nessa missão de divulgação da boa nova, do mundo de esperança, de todos esses esclarecimentos que nós estamos tendo a dádiva de receber dos nossos irmãos estelares elevados, bem como da alta espiritualidade planetária. Tá bom, pessoal? Eu sou a Luísa Castanhedo, espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luísa Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre a transição planetária. E hoje nós vamos conversar sobre um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno chupa-cabras. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, conforme eu prometi para vocês no vídeo anterior, eu vou hoje contar para vocês esse fenômeno chupa-cabra, que vem assombrando a humanidade aqui já faz algum tempo. Então, vamos descobrir o que é esse fenômeno. Então, pessoal, quem me contou isso foi a equipe de Aldebaran. E é o seguinte, infelizmente, os nossos irmãos estelares menos elevados, que são esses que fizeram pactos aí sinistros com certos governos, justamente por eles não terem elevação moral quase que nenhuma, eles possuem apenas muito mais avanço tecnológico que nós. Eles estão na nossa frente em tecnologia, mas definitivamente não em moral, de jeito nenhum. Então, o que eles andaram fazendo? Eles, utilizando a engenharia genética,
eles começaram a fazer mutações nos próprios animais aqui da Terra e em alguns que eles trouxeram junto consigo. E nesse trabalho aí de engenharia genética, eles foram colocando nesses animais características muito fortes de violência, de ferocidade, né? E também eles modificaram os hábitos alimentares desses animais, e muitos deles se alimentam apenas de sangue. Por isso que os nossos bichinhos são encontrados sem sangue nenhum, são encontrados secos, né? E com buracos, com furos, né? Porque esses animais, eles foram, digamos, construídos geneticamente ou modificados para modificarem seus hábitos alimentares, passando a se alimentar exclusivamente de sangue. Alguns se alimentam apenas de determinadas partes dos animais, como os úberes, tudo sim, sempre com uma conotação muito negativa, de baixa vibração, né? Então os úberes, às vezes os úteros das fêmeas, enfim, o negócio é complicado. E eles também fizeram misturas genéticas, misturaram diversos animais para construir um outro animal que pudesse ter um aspecto mais feroz, né? E isso tudo, gente, infelizmente, qual o objetivo disso? Apenas se divertir. Eles fazem isso por pura distração e divertimento. Então, em vez de eles usarem a engenharia genética para amansar, produzir bichinhos bons, bichinhos que cantem, enfim, que sejam mansos, não. Eles fazem justamente o contrário, porque eles acham que é mais divertido, né? E é horrível, porque os nossos animais, eles não têm a menor defesa contra esses bichos, porque eles foram dotados, digamos assim, de características de grande dominação sobre os nossos animais. E aí, esses seres não elevados, esses seres extraterrestres não elevados que os criam, eles ficam com aquela sensação de superioridade, né? Assim, olha, criei um animal aqui que, olha, dá de 10-0 nessa fauna terrestre aí, que não é de nada. Esse Cristo aí desse planeta não tá com nada. Nós aqui é que fazemos uns bichos aqui que detona tudo mesmo, né? Porque faz parte, eles também são seres trevosos, né? As trevas não existem só aqui no planeta Terra, né? Infelizmente elas também estão por aí no universo, e elas existem devido à pouca evolução dos seres que existem aí no nosso universo, né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, elas se confundem, porque às vezes elas veem luzes, veem objetos voadores não identificados voando sobre as fazendas, né? E aí no dia seguinte chega, tá, uma quantidade de animais, coitadinhos, mortos, né? Porque eles vêm soltar, eles soltam esses animais para caçarem e para se exercitarem e divertirem seus donos, né, com o sofrimento dos outros animais, né, e a confusão que eles causam também junto a nós, porque nós não sabemos direito, a gente não sabe se são experiências médicas, o que é que está acontecendo, né? Na verdade, são esses bichos horríveis que são criados por esses seres extraterrestres não elevados, tá? E que por pura diversão, simplesmente pelo prazer de criar algo assustador, terrível e que domine os outros animais através da violência e da ferocidade. E todos esses animais, eles criaram animais assim, tanto terrestres como animais que voam, porque tem relatos, tá?
que seria similar a um grande morcego. Isso apareceu inclusive nos Estados Unidos, tá? E também tem nos mares, porque ultimamente, gente, eu mesma já vi documentário de pescadores, desses pescadores de alto mar, que eles encontraram, gente, carcaça daquele tubarão branco, que é o nosso maior e mais terrível predador dos oceanos, assim, gente, partido no meio. Ou seja, aí ficou todo mundo intrigado, falou, gente, mas que animal seria capaz de partir um tubarão branco assim ao meio? Era um pedação assim do tubarão, o outro pedaço nem estava lá, que eu acho que o bicho comeu. Então, isso, gente, é para vocês verem que a coisa, assim, é bastante séria, né? Mas, por outro lado, não é para se preocupar. Por quê? Porque após a operação de Miguel Arcanjo, essa turma vai vazar aqui da Terra. E a ordem da Federação Galáctica é que eles vão embora e levem esses animais junto com eles, que não é para deixar esses bichos aqui na Terra. E é claro que, como eles são extremamente indisciplinados e rebeldes e não elevados, muito provavelmente eles não vão levar não, eles vão talvez até soltar os bichos aqui e vão se mandar antes que a Terra seja atingida pela onda solar. Mas o pessoal da Federação, em mensagem especial, que eu tive um contato especial, porque eu andava meio preocupada com isso, eles me disseram que não é para a gente ficar preocupado, porque se ficarem bichos desses, eles serão caçados um por um pelas equipes da Federação Galáctica, porque eles têm equipamentos que são capazes de detectar, até por vibração, né, por irradiação, aonde esses bichos estão, e localizá-los. Eles vão capturar todos esses animais e sabe o que eles vão fazer? Eles vão devolver esses animais aos planetas de seus donos, tá? Ou seja, eles vão receber de volta tudo o que eles criaram. Então, eles serão soltos na natureza dos planetas natais, né, dos seres que os criaram, né? A cada um segundo suas obras, né? Porque eu perguntei, né? Falei, vocês vão pegar, vocês vão matar esses bichos? O que vocês vão fazer? Eu disse, não, nós não vamos fazer nada, a gente vai capturar e a gente vai soltá-los no meio ambiente dos planetas deles e eles que lidem lá com esses animais do jeito que eles acharem melhor. Eles não criaram, então eles vão ter que lidar com eles, né? E eu achei isso tudo assim muito, muito interessante. Então, isso veio realmente a preencher uma lacuna de entendimento que eu, pelo menos, eu tinha, porque eu não conseguia entender por que os rebanhos da gente apareciam mutilados, sem sangue, uma coisa assim muito esquisita. Alguns seres, inclusive, gente, foram flagrados, tá? Teve gente que já viu. Teve gente, inclusive aqui no Brasil, que tentou capturar, porque o bicho estava comendo o rebanho, e o cara foi lá e montou uma armadilha. O bicho fugiu, evidentemente, porque eles são modificados geneticamente para não serem presos, mas ficou uns pelos dele na armadilha. Então, gente, isso é muito, muito interessante. Outras pessoas viram e são assim bichos muito feios mesmo, né? E vamos torcer agora para que essa operação de Miguel Arcanjo venha logo para livrar a gente de todas essas coisas estranhas e ruins que andam aí nos assombrando no planeta. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e espero vocês no próximo vídeo desse canal. Por favor, não esqueçam de dar seu like,
clicar no sininho de notificações, fazer um comentáriozinho, encaminhar o vídeo para os amigos, porque isso tudo, gente, me ajuda em a divulgação, né, dessa importante mensagem, que todo mundo precisa saber o que está acontecendo nos bastidores dessa nossa transição planetária. Então é isso, pessoal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês sobre uma visita muito honrosa que eu recebi de mais uma raça de seres estelares que são morfologicamente diferentes de nós. E eles nos deram uma verdadeira aula sobre como funciona a evolução dos seres dentro do reino animal. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, eu quero começar saudando todos vocês, meus queridos ouvintes do YouTube, do podcast, o pessoal que acompanha as pílulas da transição planetária, que elas saem por todas as demais mídias, e quero agradecer muito a audiência de vocês e aproveitar aqui, vou pedir meu like, por favor, se inscrevam no canal, é muito bom que nós possamos continuar crescendo, porque quanto mais nós crescermos, maior será a amplitude do público atingido por essa mensagem da Boa Nova, a mensagem de que em breve nós entraremos no mundo de regeneração. Então, também quero aproveitar, gente, para pedir desculpas, porque as reformas, elas não param, elas continuam. Então, é complicado. Se vocês ouvirem aí uns martelinhos, uns barulhos, eu já vou desde já pedindo desculpas a todos vocês. Mas, enfim, pessoal, vamos ao assunto, né? Eu recebi, gente, uma mensagem dos nossos irmãos estelares elevados e, mais uma vez, de morfologia muito diversa da nossa. E eles vêm se apresentando raça após raça e cada uma contando coisas assim muito interessantes. E muito bem, essa raça, esses seres maravilhosos, eles se apresentaram e começaram a falar sobre essa questão que nós todos aqui no planeta precisamos sair dessa crença absurda da qual somente nós existimos. E que isso é um geocentrismo tal qual o geocentrismo que existia na Idade Média, onde se acreditava que fisicamente a Terra, o planeta Terra, era o centro do universo, tudo girava ao nosso redor. E agora nós estamos enfrentando a mesma situação, só que com relação à nossa verdade espiritual. Porque, gente, isso é matematicamente extremamente improvável que dentro de todo esse universo que existe, somente nós, num planetinha pequenininho, num sistema solar, com uma estrelinha de quinta grandeza, na periferia da Via Láctea, eu sempre brinco, né? Eu digo que nós moramos na perifa da Via Láctea. E só nós
somos uma civilização, Deus criou só a gente. É muita falta de humildade, né? A gente olha e vê dentro do reino das possibilidades, dentro do reino da estatística, e a gente vê que isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas, e eles falaram justamente isso. E que eles estão aqui para nos ajudar com muito amor, que realmente amor, gente, é um sentimento que eles têm por nós. E olha a humildade desses seres. Eles disseram que eles se sentem muito felizes por terem essa oportunidade de nos auxiliar e que essa oportunidade ela veio através do nosso eminente e respeitado Cristo. Porque eu já contei para vocês que o Cristo emitiu convites a todas essas raças elevadas e perguntando quem poderia, quem gostaria de nos auxiliar nesse processo de transição. E, nossa, a Federação em Peso concordou e estão aqui nos ajudando. E isso tudo porque, olha só o que eles seres falaram. Eles disseram assim, que deixa o Cristo na sua humildade, que nós auxiliemos nesse processo de transição, porque para nós, para os seres extraterrestres, né, é um potente exercício de aperfeiçoamento das qualidades espirituais. Então vejam, eles vêm se exercitar junto a nós, porque vamos, né, convenhamos, né, pessoal, nós não somos fáceis, né, realmente nós não somos fáceis, a gente não tem gratidão, a gente não reconhece nada, a gente acha que é só a gente no universo, que nós somos, né, estamos por cima aí da carne seca, e a coisa não é bem assim. Então eles vêm na discrição, eles vêm na humildade nos auxiliar e com isso eles têm uma oportunidade, eles veem nisso uma oportunidade de trabalhar a humildade deles, de trabalhar a resiliência no bem, de praticarem o bem junto a nós, né? Então, gente, vocês verem como que esses seres, eles são assim extremamente humildes e elevados, né? E aí eles contaram que isso realmente dá muita alegria para eles, essa oportunidade de serem úteis à luz e ao universo. Bonito, né? E aí continuaram, né? Eles falaram, eles são muito carinhosos, sempre são seres assim, gente que vem com uma energia muito boa, muito gostosa, uma energia assim quentinha, sabe? Nossa, eu fico impressionada o carinho que eles têm por nós, apesar de todas as nossas imperfeições morais, eles nos veem como crianças que precisam se desenvolver. E eles demonstram a energia assim que eu recebo nessas comunicações, é uma energia muito boa, muito boa. E aí eles continuaram falando, né? Eles continuaram falando, só, olha, nós vamos continuar nos apresentando com carinho, conhecendo vocês e conhecendo um pouco mais sobre essa humanidade tão jovem e que está prestes a entrar em um novo capítulo evolucional. E aí, na sequência, eles já declararam quem eles eram, porque eu já estava curiosa, eu já queria saber, meu Deus, mas com quem será que eu estou conversando? E eles já nem esperaram perguntar, eles já se apresentaram. E eles disseram assim, nós somos marsupiais, só que evoluidíssimos. Muito bem, e eu fui correndo depois procurar saber direitinho o que são seres marsupiais. Pois muito bem, em latim, a palavra marsupius significa bolsa, marsupius bolsas, né? Ou seja, são animais que terminam a gestação de seus filhotes nas bolsas. Eles têm bolsas
e o filhotinho ele nasce ainda não totalmente pronto e ele vai para dentro da bolsa, e ali dentro da bolsa ele termina a formação dele, já vai mamando, fica ali protegidinho na barriguinha da mãe, com o calor da mãe. E que tipos de animais nós temos aqui no planeta que são versões primitivas desses seres? Os cangurus, os coalas, os gambás, quem mais? O diabo da Tasmânia também é um marsupial, né? Então, gente, é muito, muito interessante, né? E eles continuaram contando, né? Eles falaram, olha, nós já abandonamos a nossa forma primitiva e já caminhamos para o aspecto humanoide. Nós temos braços e pernas com mãos, dedos e pés. E não temos mais rabo, assim como vocês. E os nossos pelos são macios e bonitos. Ai, gente, muito fofos. E dessa vez eu não os enxerguei, eu não tive nenhuma... não entrou na minha tela mental a forma deles. Eu até queria muito vê-los, assim, nem que fosse um pedacinho, mas não vi. Não é sempre que acontece, né? E aí, eles falaram. Aí eles entraram, gente, no assunto da evolução, que é muito bonito, vou contar para vocês. Eles falaram assim, que todos os seres evoluem, todos. Então, assim como eles, que já estão num degrau já muito mais elevado que nós, também partiram de espécimes primitivos, dos quais nós temos mostras aqui no nosso planeta, porque vocês se lembram, quando o nosso eminente conselheiro felino da federação, ele manteve um contato, tive essa honra de ter um contato com ele, ele nos ensinou que Deus preenche as naturezas dos planetas de uma forma geral com todos os seres que ele cria, né? Com natureza, só que é claro, ele coloca as formas primitivas. Para quê? Para que nós, a espécie que vai se desenvolver naquele planeta, ela possa já ter uma noção da morfologia de seres que ela vai encontrar quando tiver um determinado grau de evolução. Então, aqui na Terra não foi diferente, nós temos toda uma natureza cheia de animais e insetos e que tem seus representantes evoluídos no universo. É claro que para nós, o que nós temos aqui é a versão primitiva deles, né? Então, claro que determinados animais há que se ter cuidado mesmo, né? Você tem que tomar cuidado com o escorpião, por exemplo, porque ele é primitivo, ele tá lá primitivão, se você bobear, ele vai lá, te pica e aí, né, você vai ter um problema sério com o veneno dele, né? Assim como, por exemplo, as próprias baratinhas, tem que tomar cuidado, não vai querer ter um monte de barata em casa, porque é a versão primitiva delas. Então, elas vão trazer doença, então a gente tem que mesmo ir botando elas para fora, mandando elas lá para a natureza, né, adotando procedimentos de limpeza para evitar que elas gostem de ficar por ali, porque o que a gente vê são as versões primitivas, mas isso tudo é para que as nossas mentes possam apreender todos esses formatos diferentes de seres que já evoluíram e que estão por aí no universo, né? Aí eles falaram que cada planeta tem uma espécie que se torna predominante e que começa a receber aperfeiçoamentos genéticos que são feitos pela espiritualidade planetária e também por outros seres extraplanetários mais avançados, capazes da manipulação genética. Olha só que informação importante, gente, que eles deram para nós.
Prestem bem atenção, gente. Isso, gente, que eles falaram é algo extremamente importante. Olha o que eles falaram, que é selecionada uma espécie dentro do planeta, uma das espécies animais que estão ali, que eles consideram mais apta, e que essa espécie, ela começa a receber aperfeiçoamentos genéticos, que é exatamente o que nós suspeitamos, porque, pessoal, até hoje não se encontrou o famoso elo perdido entre o macaco e o ser humano, né? O Homo habilis, no caso, foi o primeiro detectado. Então, não existe esse elo perdido. Por quê? Porque foi meio que um salto mesmo. Houve aí uma interferência espiritual e eu quero crer que física também, através dos seres extraterrestres, de manipulação genética, aonde nós demos aquele salto assim, ó, tchum, né? Passamos do macaco para o Homo habilis, né? E, enfim, é muito interessante isso tudo, porque eles estão revelando para a gente mais ou menos como que as coisas elas funcionam, né? E então eles continuaram, né? Explicando que aqui na Terra, no nosso planeta, a raça escolhida foi a dos macacos. E aí estamos nós hoje, bonitos, inteligentes, eretos, sem pelo, sem rabo, né? Com os polegares opositores, né? Que a gente faz a pinça. E isso aí, gente, é um baita de um diferencial para que nós possamos começar a produzir utensílios, possamos começar a ter um início de tecnologia, rudimentar que seja, mas a gente consegue isso, fazer trabalhos mais delicados, trabalhos mais graças ao nosso polegar opositor. Ele se opõe aos demais dedos da mão, né? E aí eles explicaram, olha, conosco foi exatamente da mesma forma. Você entendeu? Eu falei, entendi. Eles são muito queridos, assim, são muito, muito queridos, né? E aí, eu fiquei pensando naquilo tudo, né? Fiquei maravilhada. E aí eu perguntei, né? Disparei uma pergunta para eles. Então, todos os bichinhos que nós temos aqui no planeta, todos têm um correspondente evoluído? Todos, pássaros, insetos, peixes, cetáceos, mamíferos, répteis, todos? E eles responderam sim, querida, pois o universo é infinito e nele, no universo, nós todos cabemos. Não é sensacional? Porque Deus preparou lugar para todo mundo. Então, tem seres correspondentes muito evoluídos para cada tipo de animal que nós temos dentro da nossa biodiversidade planetária. E eu fiquei assim realmente, porque é claro, o nosso conselheiro felino, ele já tinha explicado, mas eu acho assim que a informação para a gente é tão surpreendente, eu não sei para vocês, mas para mim foi tão surpreendente que parece assim que a gente não consegue captar aquilo tudo numa vez só. Eu precisei perguntar de novo para eles se todos os animais, os insetos, todos tinham correspondentes evoluídos, e ele disse sim, filha. Por esse universo infinito, todos têm um correspondente evoluído, né? Aí eu fiquei pensando, né? Falei, ai, gente, que delícia, dá uma vontade, né, de viajar, sair viajando pelo universo para conhecer isso tudo, né? E aí eles me responderam, sim, filha, é o que muitos de nós fazemos, viajar por aí e conhecer raças diferentes, civilizações diferentes. E aí, gente, eu me lembrei da equipe de Andrômeda. E isso, pessoal, está lá no meu primeiro livro, Os Bastidores da Transição Planetária.
aonde o pessoal de Andrômeda nos conta que eles adoram viajar pelo universo afora, que eles têm esse talento, essa coisa de conhecer novas civilizações, eles têm uma curiosidade muito grande em conhecer novos seres, como que eles pensam, como que a civilização se desenvolveu. Tanto é que vocês sabem, eu ainda nem sei se essa experiência continua, porque ninguém me falou mais nada, né? Também não perguntei, mas eu fazia parte, ou faço ainda, não sei, de um experimento deles, claro que com o meu consentimento, né? Aonde o pessoal de Andrômeda, eles têm um acesso, assim, à minha mente, e eles veem o mundo através dos meus olhos, com os meus comentários, com os meus pensamentos, né? Eles captam tudo, eles gravam tudo, né? Claro que eles me falaram, olha, você concordou, a gente perguntou, você disse que queria participar, eu acho sensacional, sensacional. E muitas vezes eles me fazem esquecer, eles disseram, você não vai lembrar sempre disso, porque para você não perder a espontaneidade dos seus pensamentos, das suas coisas, porque a gente quer conhecer a raça de vocês, a gente quer saber como que vocês funcionam, como que vocês pensam, como que vocês veem as coisas, né? Como que é ver o mundo através dessa dimensão 3D que vocês têm. Então, é um projeto que para eles é muito interessante, né? Então, às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, a maior parte do tempo eu esqueço que eu tenho esse projeto, né? Eu quero crer que talvez ainda esteja rolando aí o projeto, né? Mas, enfim, e eu também não fico nem com vergonha, porque, assim, eles veem o coração da gente. Então, é claro que tem momentos que, às vezes, a gente não tem pensamentos, assim, tão elevados, né? Eu confesso que tem, né? Dependendo do que eu vejo na minha frente, às vezes eu fico brava, às vezes, enfim, né? Mas eu sou humana, estou nesse estágio de evolução, então eu nem penso nisso, né? Por isso que eles me fazem esquecer também, para eu não perder essa espontaneidade. Isso tudo, gente, eu conto para vocês, tá lá no primeiro livro, tá? Quem quiser saber mais detalhes, leia que tá tudo lá, viu? Mas muito bem, aí eu perguntei para eles se eles eram tipo assim, cangurus. Vocês são cangurus? E aí eles falaram assim, mais ou menos. As nossas gestações terminam em nossas bolsas. Mas não falaram mais assim, mais nada, né? E aí eles já foram, gente, se despedindo rapidamente, e eu agradeci muito a presença deles, todo esse ensinamento que eles nos deram, porque eles deram umas informações, gente, muito importantes, né? E agradecendo o contato, e eles, claro, com aquela humildade de sempre, né? Falaram, meu filho, o prazer foi nosso, e gostamos muito de te conhecer, e vamos indo já, porque é dado o nosso tempo, paz e bem. E foram embora. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de saber dessas informações. Eu achei muito interessante isso. E saber que nós já somos frutos de experimentos genéticos antigos, porque nós estamos agora começando a suspeitar disso. Nós temos todo um material que foi descoberto na biblioteca de Nínive, que lá dos tempos antigos, e que foram decifradas, foram mais de 9.000 tabuletas, e essas tabuletas contam justamente essa história da criação dos seres humanos, do aperfeiçoamento pelos Anunnakis, chamados Anunnakis, que eu quero crer que eram seres extraterrestres, né? Que fecha também com a informação que foi dada pelo pessoal de Aldebaran, que também está lá no meu primeiro livro, onde eles dizem que quando o tempo que eles não eram tão evoluídos assim, eles vieram e deixaram o material genético deles aqui no planeta. Porque eu já expliquei para vocês que eles são nórdicos, são, né, todos lindos, eles ficam bravos quando eu digo que eles são lindos. Mas enfim, eu acho todas as raças maravilhosas, gente. Eu acho todo mundo bonito.
Sou a favor da miscigenação. Eu acho que quando mistura a raça, o ser que nasce ali é um ser muito mais forte, é um ser muito mais bem preparado, porque ele, isso é uma das leis divinas, né? Ele vai capturando o que tem de melhor de uma raça, da outra, e ele sai muito mais perfeito. E tanto é que vocês sabem que todas as experiências de reprodução que houveram na Terra, entre uma linhagem apenas, vamos pegar um exemplo clássico, por exemplo, os faraós, eles só se casavam entre eles, irmão casava com irmão. O que aconteceu? Isso ia enfraquecendo os descendentes, enfraquecendo, até que chegava um ponto assim que eles não conseguiam nem mais se reproduzir direito, que foi o que aconteceu com Tutankhamon. Tutankhamon, ele era um ser doentio, ele era doente, ele tinha problemas com a perna dele, sabe-se que ele mancava, a quantidade de bengalas que foram encontradas na tumba dele é enorme, e ele se casou, segundo as tradições da época, com a meia-irmã dele, e eles não conseguiam ter filhos, os filhos nasciam, mas morriam, né? Então ele não conseguiu ter nenhum filho que sobrevivesse à união dele com a irmã dele. Então, isso é uma prova, gente, de que nós temos mesmo que nos miscigenar. Por isso que eu entendo assim que os povos que se miscigenam, eles vão ficando cada vez mais fortes, mais inteligentes, mais bonitos, justamente por causa dessa mistura genética, esse grande caldo genético que existe no planeta, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado das informações contidas aqui. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio deste canal. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a grande descida. E sim, ela vai acontecer. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a grande descida. E sim, ela vai acontecer, tá? E vai ser um evento, gente, marcante. Vai ser um evento que vai mudar a história aqui do planeta. Essa informação eu recebi, gente, da equipe de telecomunicações de Andrômeda, os nossos azulzinhos do coração. Isso em dezembro de 2021, então já faz um tempinho que eu já sei disso, né? E inclusive essa informação toda, ela consta no meu livro, Os Bastidores da Transição Planetária. Então quem quiser saber dessa informação na íntegra, bora lá comprar o livro e ler, porque tá tudo lá, viu? Mas voltando ao assunto, essa grande descida, ela vai ser uma operação conjunta que será feita pela Federação Galáctica, pela nossa espiritualidade planetária e na coordenação do nosso Cristo amado, tá? Então, vai haver, antes disso tudo acontecer, uma preparação para que seja bloqueado todo e qualquer tipo de violência ou de reação violenta que possa eventualmente surgir, porque eles sabem com quem eles estão lidando, né? A raça humana, a gente sabe como que a gente é, né? E eles também. Então, ela vai acontecer depois da operação de Miguel Arcanjo,
que eu já expliquei para vocês, né? A operação de Miguel Arcanjo é aquela aonde todos os seres trevosos desencarnados aqui do planeta serão capturados, serão triados, julgados e exilados do planeta, tá? Então ela vai acontecer depois que essa turminha toda for embora. Também irão embora aqui do planeta os seres extraterrestres que não são elevados moralmente, tá? Porque como o planeta vai subir de categoria, aqui não será mais tolerado nenhum ser trevoso, seja ele aqui oriundo do planeta, como de outros locais, né? O nosso Cristo já determinou isso e essa turma também vai embora. Eu ainda não sei detalhes de como isso vai acontecer, porque eles sempre me falam que isso vai ser revelado na próxima fase, na fase 2, que vem aí, que eu acho que vai ser muito interessante, né? Mas enfim, então com isso, também vai acontecer, gente, depois da operação de despertamento físico que haverá, tá? Então depois que isso tudo acontecer, baixar poeira, a luz voltar, enfim, telecomunicações talvez também voltem, acredito que sim, né? Só depois é que eles vão fazer essa grande descida. E como será essa grande descida? Ela vai se dar numa única e gigantesca nave, que é para que a gente se dê conta do poderio deles, da união deles, sabe? Vai ser desse jeito. E eles todos, eles são transdimensionais, mas eles têm uma tecnologia que permite a eles se materializarem na nossa dimensão por um determinado tempo. Então vai ser assim, gente, eles vão descer, porque olha, a federação, a nossa federação aqui da nossa galáxia, da Via Láctea, ela conta com aproximadamente 633 raças diferentes, e diferentes, gente, morfologicamente, tá? Então, eles vão, cada representante de uma dessas raças, ele vai se materializar, e eles, então, eles vão se mostrar para nós. Nós vamos poder ver todas as 633 raças materializadas, gente. Vocês já imaginaram que beleza? Claro que muita gente vai ficar assustada, né? Mas, na verdade, eles vão se apresentar oficialmente para nós. Ó, gente, estamos aqui, estamos em paz, viemos ajudar vocês e somos diferentes, tá? Então, isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha como que a gente é, né? E aí eles vão se mostrar, claro que vai ser aquela balbúrdia no mundo inteiro, e aí eles não vão, num primeiro momento, eles não vão falar nada. Eles vão se mostrar, vão entrar de novo dentro da nave e a nave vai subir. Vai subir, mas a nave, ela vai ficar visível, tá? Ela vai ficar visível. Por que isso? Para que a turma não venha com aquela historinha lá boba de que foi uma alucinação coletiva, todo mundo viu a mesma coisa, mas foi só uma alucinação. Não, a nave vai estar lá, que é para provar que realmente eles desceram, que sem mentira, sem acobertamento, né? Agora é mesmo a hora da apresentação oficial deles. Então eles vão ficar lá por cima, é claro que vai ser aquela balbúrdia no mundo, vai ser meu Deus do céu e tal, e depois que abaixar a poeira um pouco, eles vão iniciar um protocolo de contato com as lideranças do planeta. Isso tudo, gente, orientado pelo nosso Cristo, tá? E eles me falaram que eles ainda não sabem direito aonde que eles vão descer. Então, mas assim, eles falaram que eles assim, ainda estavam estudando aonde que eles vão descer,
mas que eles gostam muito do Brasil. Eles acham que o Brasil é um lugar muito interessante para a descida deles, devido à natural qualidade que o nosso povo tem de bem receber outros povos, né? Isso é uma coisa que tá no nosso sangue, isso, né? Aqui todo mundo vem, é bem-vindo, já se sente brasileiro, a gente recebe bem todo mundo, né? Isso não é bem da mesma forma em outros países, né? Então, agora é claro que nós, aqui no Brasil, nós realmente não somos a vanguarda da liderança mundial, né? Então, eu fiz uma sugestão humilde aqui para eles, que eu entendo que eles deveriam se apresentar na ONU, junto à ONU, porque a ONU, quer funcione ou não, ela é a congregação de todos os países do mundo. Então, acho que se eles se apresentassem para a ONU, fica uma coisa assim mais assim correta, né? Porque se eles descerem nos Estados Unidos, a Rússia vai achar ruim, a China vai achar ruim, a Inglaterra vai achar ruim. Enfim, se eles descerem na Rússia, vai ser os Estados Unidos que vão ficar muito bravos, os canadenses, enfim. Então eu acho que poderia muito bem, inclusive eu tenho orado para isso, que houvesse, que o Brasil puxasse para cá uma grande reunião da ONU aqui em solo brasileiro e que quando essa reunião acontecesse, houvesse a grande descida. Porque aí eu acho que encaixava tudo. Todos os representantes dos principais países estariam nessa reunião, que seria em solo brasileiro. Eu acho que isso daria uma liga boa. Mas é claro, né, gente, isso aí é um pedido, é uma sugestão, né, é minha, pode ser de vocês também, se vocês quiserem orar pedindo por isso também, pode ser interessante. Enfim, eles estão estudando, tá? Eles estão estudando, inclusive em mensagem bem posterior, o pessoal de Aldebaran me falou que eles acharam essa sugestão muito interessante, que eles estavam estudando isso junto à nossa espiritualidade planetária. É claro, gente, que o Cristo é que sabe dessas coisas todas, né? Quem sou eu, né? Mas, enfim, a gente como mora aqui, pode ser que às vezes uma ideia da gente possa ajudar um pouquinho, enfim, né? Quem sou eu, né? Mas, enfim, pois muito bem. Então, uma vez iniciados esses protocolos, né, com as lideranças planetárias, né, vai ser explicado tudo, né, o que aconteceu e que eles receberam o pod do nosso Cristo para se apresentarem oficialmente e eles, gente, trarão muita ajuda para nós. Eles vão nos ajudar de uma forma espetacular. Agora, prestem atenção, eles não vão fazer nada para a gente não, eles vão nos ensinar a fazer. Quem vai botar a mão na massa, assim, vamos ser nós, os seres humanos, os habitantes aqui do planeta, porque essa responsabilidade é nossa. Agora eles vão nos ajudar, vão nos ensinar tecnologias, eles vão nos ensinar artes, vão nos ensinar muita coisa, assim, muito, muito legal. Que vai, gente, ó, a Terra vai dar um salto gigantesco em qualidade de vida, em bem-estar para todos. Não vai haver mais miséria aqui no planeta, não vai haver mais fome, vai haver trabalho para todo mundo. E vai haver também, sabe o que, pessoal? Intercâmbios estelares. Vocês já pensaram que legal? Assim como hoje nós já temos os intercâmbios entre os países, né? Vem para cá, vai para lá. Então, com eles vai ser a mesma coisa, né? A gente vai poder fazer um intercâmbio junto a eles. Vai ser um negócio, gente, sensacional, sensacional. Porque nós vamos estar lidando
com seres elevados, nós vamos estar tratando com seres que estão muito acima de nós do ponto de vista moral, ético. Então nós só temos a ganhar, nós só temos a aprender com eles. Vai ser, pessoal, muito, muito legal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse episódio. Se vocês gostaram, eu peço que vocês deem o seu like, compartilhem o vídeo com as pessoas que estão por aí desanimadas, que estão tristes com tudo que estão vendo, para que elas se sintam animadas, porque é certo que nós vamos passar por algumas coisas, mas, gente, depois vai ser maravilhoso, porque nós vamos estar ingressando no mundo de regeneração, deixando para trás todas essas expiações e provas pelas quais nós estamos passando, já passamos e continuamos passando nesse momento. E antes de eu encerrar, vou lembrar vocês, pessoal, não deixem de orar. Não deixem de orar, porque agora aí em outubro vem essa onda trevosa e o objetivo da elite trevosa é fazer com que a gente se sinta abandonado por Deus. Então, não é nada disso. Nós não estamos abandonados. Muito pelo contrário. Tá bom, gente? Então é isso. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo vídeo desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós temos um assunto muito interessante, que é a questão da importância do auto-perdão. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, onde eu sempre gosto de desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, muita alegria e muita esperança, porque o mundo de regeneração, pessoal, vem aí. Quero também agradecer aí aos novos inscritos do canal e dar as boas-vindas. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do canal, que vocês possam aprofundar os seus conhecimentos sobre o que está acontecendo nos bastidores da transição planetária. E aproveito também para lembrar todos vocês da necessidade de continuarmos orando pelas almas que estão perdidas, gente, nos umbrais, na crosta terrestre, para que todas possam ser resgatadas e levadas para as colônias e os postos espirituais. E também lembro vocês de orarem pela paz no mundo, gente. Vamos continuar orando porque está dando certo. E também pela suavização da operação de despertamento físico, porque ainda há tempo para que nós possamos obter mais suavizações nela. E a oração, pessoal, dá muito certo. Então, vamos continuar orando, tá bom? Pois muito bem, mas agora vamos entrar na mensagem propriamente dita, que é muito interessante. Essa mensagem, pessoal, ela foi dada pela equipe de comunicações estelares dos nossos queridos irmãos estelares de Aldebaran. E eles já começaram assim a mensagem dizendo o seguinte: eles falaram, olha minha filha, os tempos são chegados para o progresso e ascensão deste planeta. Então está chegando o momento em que os esforços que são feitos para ocultar a nossa existência se tornarão ineficazes. Porque vocês sabem muito bem que nós temos aí uma política de acobertamento que é feita pelos governos,
que tem aí poderosos do planeta, aonde eles desqualificam as pessoas que sofrem abduções, que têm contatos. Essas pessoas, elas são desprezadas, elas são desqualificadas, elas são ridicularizadas de uma forma assim brutal. Eles não dão para essas pessoas qualquer tipo de assistência, nem médica, nem financeira, nem nada. Eles tratam como se as pessoas fossem assim malucas. Ou seja, além das pessoas sofrerem as abduções, os traumas, elas ainda não têm qualquer tipo de apoio dado por esses governos, né? Isso tudo vocês já sabem por quê. Por que isso acontece? Acontece porque eles têm um pacto sinistro com seres estelares não elevados e eles não querem que as pessoas, que a população saiba disso. Porque a hora, gente, que as populações descobrirem que foram e estão sendo usadas como mera moeda de troca de poderzinho, o pessoal vai ficar muito chateado. E esses governantes vão ficar numa situação muito complicada. Por isso que eles não querem, porque não querem que as pessoas descubram. Só que os tempos são chegados e a verdade já começa a vir à tona, né? Porque aí a equipe de Aldebaran, ela continuou, o pessoal continuou contando. Eles falaram: olha, a cada dia, minha filha, mais e mais pessoas vêm intuindo e aceitando a nossa existência. É claro que sempre haverá os atrasados, os retardatários nesse processo, porque isso vai depender da evolução espiritual de cada um. E continuaram falando, eles falaram: olha, minha filha, nós já acompanhamos vários planetas em transição e, guardadas as devidas proporções, o curso segue mais ou menos a mesma linha. E tudo será atravessado, minha filha, tudo será enfrentado com muita coragem e alegria. Porque o bem, ele é sério, mas ele é alegre, não é carrancudo. O bem é eficaz, porém é leve. E ele dá muito prazer a quem se rege e nele opera. E realmente, gente, as equipes que entram em contato assim comigo, elas não são equipes assim, carrancudas, bravas. Não, pelo contrário. O pessoal trabalha-se muito, mas sempre assim com alegria e com leveza. Eles lidam sempre com muita leveza com todos esses assuntos e com essa quantidade enorme de trabalho que eles executam e fazem por nós. E então a equipe, né, de telecomunicações estelares, ela entrou no assunto propriamente dito. E que assunto é esse? Eles falaram o seguinte: olha, minha filha, as vossas doutrinas religiosas, elas vos ensinam que vocês devem perdoar ao próximo. Mas, tão importante quanto o perdão ao próximo é o perdão a si próprio. Olha, gente, isso é muito importante, viu? É muito, muito importante. Porque uma das formas de dominação às criaturas é através do medo e da atribuição de culpa. Olha, gente, isso que eles falaram um negócio, gente, importantíssimo. Os trevosos, eles usam isso, essas duas ferramentas, o medo e a culpa, para nos prender. Vamos ver o que eles vão falar a respeito agora. Prestem atenção no que eles vão falar agora. Eles disseram assim: a culpa nos prende à evolução
e nos faz acreditar que não vale a pena tentar melhorar, porque somos e seremos sempre culpados. É isso o que as trevas querem que vocês acreditem, que vocês são malvados, que vocês são culpados e que vocês não têm jeito. Então, para que vocês vão tentar melhorar? Enquanto isso, eles, os trevosos, vão reinando e vão impondo seus impérios de medo e desânimo. E não é verdade, gente, isso? Né? Porque o que a gente vê é que toda a nossa sociedade e infelizmente muitas religiões e crenças, elas trabalham com a culpa, né? Elas já começam dizendo assim, olha, a humanidade é culpada, você já nasceu com o pecado original, você já está ferrado, né? E você só vai ser salvo pela graça de Deus e tal, tirando de nós a responsabilidade pela nossa própria evolução. Então, olha, gente, isso é muito sério, porque existe uma transferência de responsabilidade que eles colocam na nossa cabeça, tirando o poder que nós temos de evoluir, de saber que nós podemos evoluir. Isso tudo, gente, através principalmente da culpa. Porque se você se sente culpado, você fica tão ali oprimido com aquela culpa que você não consegue nem se movimentar. Você fala, ai, mas não adianta, o que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, eu sou culpado, eu sempre erro, eu não tenho jeito e vou ficar por aqui mesmo, porque... E é isso que eles querem que a gente fique por aqui mesmo, né? Só que isso não é verdade. E é isso que eles estão alertando a gente, né? Então, olha só que coisa interessante que eles falaram. Eles falam assim, olha, vocês então têm que se exercitar. Perdoem a si próprios e aos outros e permitam-se tentar melhorar. Vocês são crianças. Olha só, eles nos veem como crianças, né? Vocês estão aprendendo. É normal cair e levantar várias vezes até aprender a caminhar. Então, eles falaram assim, olha, observem o exemplo dos vossos bebezinhos que caem e levantam-se várias vezes, sempre alegres, sorrindo e fazendo-nos rir com as suas tentativas. Vocês têm que fazer do mesmo jeito, vocês têm que proceder da mesma forma, ter boa intenção e tentar até conseguir. Aquela história, pessoal, de que o inferno está cheio de bem-intencionados é pura mentira, tá? Quem acredita nisso, gente, está seguindo os trevosos, porque é isso que os trevosos querem que nós acreditemos, que não adianta ter boa intenção, não, que você vai para o inferno assim mesmo. Isso, gente, é mentira, é mentira. A pessoa que é realmente, eu não estou falando dos hipócritas, que tem muita gente que é hipócrita. Aparentemente ela está lá e diz que tenta, mas só que lá no íntimo não é nada daquilo. Porém, os que têm boa intenção real e sincera, nenhum deles vai para o inferno, gente. Ninguém, nenhum deles vai. Porque nosso Senhor Jesus Cristo leva muitíssimo em consideração a boa e real intenção que nós temos. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas, porque a elite trevosa, ela vai espalhando essas mentiras, vai inoculando isso, até na cultura popular, e de repente você está absorvendo aquilo e achando, né? Ah, olha, de bem intencionado até o inferno está cheio. Não, não está não. Os bem intencionados de verdade, os que têm sinceridade no seu coração em tentar acertar, nenhum deles fica perdido, tá? Os hipócritas é outra
outra história, que são os aleivosos, os tais dos aleivosos que serão arrancados do planeta. Junto com quem? Com os ímpios. Né? Eu já até falei disso para vocês, que está lá no Antigo Testamento também. Está em Provérbios 2, 22 e está em Salmos 37, acho que 11, se não me falha a memória, mas que está no Salmo 37. Ali está escrito com todas as letras, com todas as palavrinhas, né? Muito bem. Então, o que eles falaram mais para nós é que nós temos que fazer do mesmo jeito. Então, a gente tem que tentar se melhorar com sinceridade e se caiu, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que nós temos que fazer. Vamos tentar de bom coração, vamos nos empenhar com sinceridade que a gente chega lá, né? E aí eles falaram assim, então, você ficou contente, né? Vocês ficaram contentes? Então, lembrem-se sempre dos bebezinhos aprendendo a andar. Pois muito bem, pessoal. Se vocês estão gostando aqui do conteúdo desse vídeo, por favor, deem seu like, cliquem no sininho, compartilhem o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva. É de graça e ajuda muito a disseminação dessa mensagem de esperança no mundo de regeneração. Então, continuando, né? A equipe de Aldebaran falou assim, olha, minha filha, só para reforçar então, caso não tenha ficado suficientemente claro, o auto-perdão deve ser equivalente ao perdão aos outros e deve estar atrelado à boa vontade em acertar. Porque também não adianta, né, a gente ficar se auto-perdoando e não empreender um sincero esforço, uma sincera tentativa em se melhorar, né? O cara só vai repetindo e não faz a menor força para melhorar. Isso também não pode. A gente tem que envidar esforços no sentido de nos melhorarmos, né? E é isso o que Deus, a fonte criadora, que é assim que eles chamam Deus, quer de nós. Entendido, minha filha? E eu, né? Falei, sim, senhor. E aí eles falaram, achei tão bonitinho, eles falaram assim, então vamos seguir em frente porque atrás vem gente. Aí eles ficaram rindo e falaram, é muito interessante esse vosso ditado. A vossa língua, caso português, é muito rica e divertida, cheia de nuances musicais e poéticos. Nós vemos outras línguas no vosso mundo que são bem mais primitivas e mais brutas, com sons guturais e que não são melódicos, né? E é interessante isso, né? Porque realmente o português ele tem essa característica, né? Nós falamos assim, meio cantadinho e de uma forma assim mais suave, que é bastante diferente da entonação de outras línguas, né? Que são faladas aqui no planeta, né? Eu achei interessante eles terem reparado nisso, né? Nessa questão, assim, você vê como que eles observam a gente, né? Porque são vários os canais no mundo, gente. Não sou só eu, não. Tem outros canais que estão espalhados pelo mundo afora e que são contatados com a mesma missão que a nossa aqui, que é a disseminação do que está acontecendo nos bastidores da transição planetária, né? E aí, então, eles foram se despedindo com carinho de sempre, né? Falaram, minha filha, nós vamos ficando por aqui, porque a gente gosta muito de ficar aqui conversando com você, mas o serviço se impõe. Nós temos muitas e muitas tarefas para desempenhar e cumprir aqui no planeta de vocês, para ajudá-los
a passar por toda essa transição planetária. E aí se despediram, e eu também vou aproveitar e já vou me despedindo de vocês, esperando que todos vocês tenham gostado do conteúdo aqui desse vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre quais são as atitudes que nós devemos ter antes dos eventos. Mas antes de eu contar isso para vocês, vamos rodar a vinheta. Muito bem, então vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto sempre de saudar a todos vocês, meu público querido, e pedindo que todos vocês tenham muita saúde, muita alegria, muita harmonia nos seus lares, seus relacionamentos, seus trabalhos, principalmente, gente, muita esperança e fé necessários agora nesse períodozinho aí conturbado que nós estamos iniciando a atravessar, né? Continuar pedindo, gente, que vocês orem, vamos orar com muita fé, sem medo, né? Vamos sem medo, gente, por favor, tá? Pedindo pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico, pedindo pela intervenção direta do nosso amado Cristo, junto ao coração desses seres trevosos que buscam impor uma situação de caos, de aflição, junto a nós encarnados, para que eles desistam desses intentos maléficos, orando pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes de estações da discórdia, e enfim, vamos orar muito pela anulação desse plano perverso aí dos trevosos. E esse vídeo, pessoal, é a continuação do vídeo anterior, tá? De número 223 aqui no YouTube e episódio 363 para a turminha do podcast no Spotify, aonde nós tivemos a orientação de uma sábia entidade do plano espiritual superior sobre como procedermos nesses últimos momentos antes dos eventos. Então, depois das explicações sobre os cuidados que nós devemos ter com os trevosos que estão já infestando a crosta terrestre, a iluminada entidade, ela prosseguiu com mais valiosas informações e orientações para esse período conturbado. Aí ele falou assim, olha só, todos aqueles que tiverem pendências de relacionamentos, questões, dificuldades, devem aproveitar esse momento para tentar resolver isso e entrar no mundo de regeneração em melhores condições vibratórias. E aí ele falou, procurem-se, peçam desculpas, desculpem, isso será muito, muito bom para todos vocês. E se a pessoa procurada ela não quiser entabular um entendimento, pelo menos vocês terão feito a sua parte. Mais tarde, essa pessoa que rejeitou o contato vai repensar tudo e vai reconhecer a
boa atitude de quem a procurou. E aí, gente, a entidade fez um pedido e eu estou aqui, então, repassando para vocês com muito, muito carinho. Que pedido é? Que é isso? É um pedido. Que pedido é esse? Ele falou assim: nós da espiritualidade pedimos aos jovens casais que aceitem receber bebês em seus lares. Ou seja, pessoal, todos os jovens casais que ainda não têm filhinhos, pensem com carinho na questão de receber um bebezinho na casa de vocês. E ele explicou, ele falou, são seres de luz que precisam encarnar para poderem cumprir as suas missões sacrificiais para a implantação do mundo de regeneração. Olha só, então ele falou assim, não tenham medo de receber esses lindos seres nos seus lares. Ou seja, gente, agora só vão encarnar seres bons, porque os trevosos não têm mais permissão para se encarnarem no planeta, tá? Então pense com carinho, gente, pense em ter um bebezinho, ainda mais esses bebezinhos da nova era, gente, que vão ser espíritos assim maravilhosos, muito melhores que nós, vão nos trazer alegria, vão nos trazer carinho, né? Eu tenho, inclusive, a minha irmã, ela fala uma coisa que eu sempre achei muito linda, que ela falou assim, todo bebê traz uma malinha de luz. Olha que lindo. E esses não vão trazer uma malinha não, gente, eles vão trazer um balzão de luz, viu? Então animem-se, não tenham medo, porque vai ser muito legal e vocês vão ser muito, muito felizes com seres assim que virão, que são muito melhores que nós, né? Então, ele falou assim, bem sério, senti assim uma mudança na energia da entidade, né? E ela falou assim, olha, revejam seus estoques, preparem-se com calma, porque vocês ainda têm um tempo para isso. Programem-se para esses eventos e também para a situação pós-evento, que no início vai ser meio confusa, meio turbulenta, mas quem estiver preparado vai passar por tudo com tranquilidade, tá? Então, gente, aqueles cuidados que eu sempre falo para vocês, gente, tem que ter um pouco de água, tem que ter umas comidas que não estraguem, né? Arroz, feijão, enlatados, coisas assim que não estraguem, tenham velas em casa, fósforos ou isqueiro para acender, não adianta ter a vela se não tiver o fósforo, bendito do fósforo, né? E muita tranquilidade, quem tiver criança, tenham jogos de tabuleiro, entretenimentos que não dependam de eletricidade para manter elas entretidas, livros, trabalhos manuais para quem gosta, palavra cruzada, tem também quem gosta de montar quebra-cabeça, é uma delícia, você reúne a família ali para montar um quebra-cabeça grandão, é uma delícia, gente. Então vamos aproveitar quem toca um instrumento, olha que delícia, sentar, fazer uma roda de música, enfim, gente, vamos nos preparar com calma, porque como a entidade falou, nós ainda temos um tempinho para isso, tá? E também vamos ter um dinheirinho em casa, gente, é importante, não é para sair no banco, tirar o dinheiro todo, pôr embaixo do colchão, não é isso, é ter uma reservinha em espécie para fazer frente a gastos que surgirem pós-apagão, tá, gente? Por quê? Como nós vamos ficar sem internet, não vai adiantar você ter um cartãozinho na sua mão. Sua conta pode estar lotada de dinheiro, mas você não vai conseguir acessar esse dinheiro. Então, tenha um pouco de dinheiro em casa para você
fazer compras, coisas que você precise. E aquilo que você puder ter um pouquinho a mais, tenha. Remédios, quem precisa tomar remédio de forma contínua, tem que ter uma caixinha a mais. Quem tem bichinho em casa, tem um pacotinho de ração a mais. Essas coisas assim que vão facilitar num primeiro momento. Porque rapidamente, gente, tudo vai se reorganizar. Tudo vai se reorganizar. Não tenham medo quanto a isso, tá? Não vai ser apocalipse zumbi, não vai ser mundo devastado, nada disso, gente. Só o que vai acontecer é que vai sim ter um impacto por conta da gente ficar sem a web por algum tempo, tá? Então, mas que com algumas precauções a gente passa por isso com tranquilidade, tá bom? E ele ainda recomendou, ele falou, olha, por favor, ouçam os nossos avisos carinhosos, sigam as nossas instruções. Desculpa. Porque depois não vai adiantar ficar reclamando ou chorando pelos cantos. Todos estão sendo avisados de diferentes formas, por diferentes médiums, alguns de forma até muito exagerada e cheia de tragédia. Mas as notícias estão chegando, gente, tá? E aí ele falou que são poucos os médiuns que estão dando as notícias de forma equilibrada e serena, tá? Mas que é para que todos nós fiquemos serenos e tranquilos, orando, e tudo vai correr bem. Porque Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, eles desejam o melhor para nós, tá? E nós podemos melhorar ou piorar a nossa situação dependendo de como a gente vai encarar o ápice da transição. A boa notícia é que a egrégora de orações vem aumentando, pessoal. E isso é muito bom, porque várias suavizações continuam sendo obtidas. Aí ele falou, continuem a orar e mais suavizações vocês vão obter, até o derradeiro momento em que o Cristo der o sinal. Aí nesse momento, quando o Cristo der o sinal, tudo vai cessar. Para tudo. As últimas suavizações terminarão de ser incorporadas, olha, misericórdia divina, né? E a página do livro da vida, contendo o detalhamento das operações, será virada, tá? Mas ele falou assim, ele falou, nós ainda temos um tempinho, que é curto, mas ele existe, tá, gente? Então ele falou assim, aproveitem bem esse tempinho que ainda resta, checando a preparação de vocês, verificando se está faltando alguma coisa, repondo alguma coisa que vocês usaram já do estoque, né? E vamos aproveitar esse tempo, tá? E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, por favor, dê seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo com os amigos. E se você não for inscrito ainda, por favor, nos dê aí o prazer da sua inscrição no nosso canal. Aí ele falou assim, e não fiquem reclamando que vocês estão trabalhando demais. Todos nós estamos e a hora é essa. Isso aqui, gente, eu acho que foi um puxão de orelhas para mim, porque outro dia eu estava assim meio cansada, né? E falei, nossa, gente, tanta coisa para fazer, estou trabalhando nas traduções dos livros e gravando vídeo e dando live, eu estou cansada,
tô cansada. E aí eles leem, né, o coração da gente, aí veio puxãozinho de orelha aqui. Ele falou assim: não reclamem que estão trabalhando muito, porque todos nós aqui estamos trabalhando à beira da exaustão. E o nosso Cristo está muitíssimo empenhado em todo esse processo da nossa transição planetária. E ele se desdobra em milhares de providências simultâneas junto a nós, dada a perfeição do seu caráter. Não é só do caráter, né, gente? Porque tem que ter um cérebro de computador, né, para fazer tudo que o nosso Cristo faz. Mas, enfim, o que a entidade explicou é que Jesus dá o exemplo de toda a espiritualidade. Quem mais está trabalhando é ele. Mas é maravilhoso, né, gente? Jesus é Jesus, né? Ele é demais mesmo. E aí eu perguntei com quem eu estava tendo a honra de conversar, quem era essa entidade maravilhosa que estava dando tantas recomendações valiosas para nós. Aí ele falou assim: você está falando com o Plímaco novamente. E eu fiquei muito feliz, porque o Plímaco, ele nos deu o prazer da sua visita. Lá eu fiz um vídeo sobre a vinda dele, que foi o vídeo de número 200, redondinho. E para a turminha do podcast, é o episódio número 340, tá? Aonde ele nos contou sobre a quebra da teia neural. Lembra que eu contei para vocês que foi quebrada, é uma teia trevosa que prendia as pessoas, que foi quebrada? Então, que libertou muitas pessoas e que deu origem à primeira leva dos órfãos das trevas, que são aqueles seres que estavam nessa rede, mas que o coração deles não conseguiu se iluminar, né? Então, e essa entidade, pela natureza da informação que ele trouxe, já deu para perceber que é uma entidade muito top, muito, muito, muito elevada lá nos círculos planetários. Muitos não falam, às vezes a gente só vai ficar sabendo quem que eles são muito mais para frente, mas pela natureza das informações do Plímaco, eu posso afiançar que se trata de uma entidade assim, topzera, topzera. É que eles são humildes, né? Eles não falam, ficam nada, tudo moita, são tudo uns moita, né? Mas quem sabe uma hora dessas aí a gente não sabe, não consegue descobrir quem é, o que o Plímaco está fazendo assim mesmo, né? E aí ele, como sempre com aquela humildade, né? Ele falou assim: e a gente sempre recebe os coraçõezinhos que você manda para nós da espiritualidade, a gente fica feliz de receber e ficamos assim contentes de ver que você gosta da gente. Olha a humildade, né, gente? Quem sou eu na fila do pão, né? Mas eu vou mandando meus coraçõezinhos e vocês também podem mandar, tá? Todos vocês, todos nós temos esse poder de plasmagem, gente. Não é só coraçãozinho, não. Vocês podem plasmar flores, podem plasmar coisas bonitas, um presente, sabe? Enfim, cada um pode utilizar o seu poder mental para mandar presentes, mandar coisas bonitinhas, né? Eu gosto de mandar coraçõezinhos, né? Mas cada um pode mandar várias coisas bonitas, tá? Enfim, e daí ele falou assim: olha, com aquela humildade, né? É um prazer para nós podermos nos comunicar com amor e sermos bem recebidos nos seus corações. E agora nós vamos indo, porque o trabalho nos aguarda às mãos. Aí eles são todos poéticos, né? Para falar, eu acho muito fofo. E aí ele foi embora e ficou assim, no ambiente assim, uma energia muito boa, muito suave, muito gostosa, assim, de ânimo, de alegria, sabe? Vocês vejam que é um assunto que ele trouxe
que é um assunto sério, né? É um assunto até meio pesado, mas ele trouxe com uma suavidade, ele trouxe com uma leveza, assim, que, olha, eu espero, gente, poder transmitir isso para vocês. Então, não tenham medo, por favor, não tenham medo, ore, vamos todos nos unir, continuar nos unindo em oração, porque está dando muito certo. Jesus está contente com o andamento das coisas, está tudo seguindo conforme o plano dele. E antes de melhorar, vai piorar um pouco. Mas, quando tiver tudo bem ruim, é porque está muito perto de tudo melhorar de vez, né? E aí o capitão ficou contente, falou, até que enfim você publicou o meu retrato. Ele é um querido, assim, ele sempre é ótimo, assim. E aí eu falei, sim, já publiquei do jeitinho que o senhor queria, com a camisa branca. Quem não viu ainda, que é novo no canal, nós temos um site muito simples, mas com algumas informações adicionais, que às vezes não dá tempo de eu colocar aqui no vídeo, eu coloco no site, que esse site da gente, ele funciona meio como que um repositório de informações. Então, ali nós temos alguns documentos, algumas coisas, para quem, por exemplo, deseja se aprofundar, por exemplo, na questão bíblica. Então, nós temos um botão lá chamado Ancoramento do Trabalho aos Textos Bíblicos. Clica lá e vai abrir um documento com todas as passagens da Bíblia que a gente já teve ocasião de trabalhar, e os comentários a respeito de como que a gente entende a interpretação daquele ponto dos textos bíblicos e a relação que eles têm com as mensagens que nós estamos recebendo da alta espiritualidade dos nossos irmãos, queridíssimos irmãos estelares elevados, que também, gente, estão trabalhando pra caramba. Diz que eles estão trabalhando tanto que eles não estão nem conseguindo ouvir muito da mensagem. De vez em quando vem um para dar a mensagem. Eu estou até sentindo falta deles já. Mas é isso, pessoal. Então, quem é novo no canal, vai lá no site, dá uma passeada lá, porque tem bastantes informações bem interessantes. E aí eu perguntei para o capitão, como sempre, né? Eu perguntei como é que estava a operação de rescaldo das almas perdidinhas, como é que estava, já tinha acabado, está no final, como que estava a situação? Aí ele me respondeu, né? Ele falou, olha, a operação de rescaldo está bem no finzinho, está praticamente finalizada. Muitos poucos seres restam que desejam permanecer no umbral, o que é uma pena, mas nós estamos nos esforçando muito para recolher a todos eles. Isso são aquelas almas que estão perdidas, que são de pessoas boas, mas que não têm uma preparação espiritual. Então foi feito um grande, imenso trabalho a pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles não fiquem vagando no umbral, quando a operação de Miguel Arcanjo estiver rolando, porque as energias que vão ser desencadeadas vão ser muito fortes, gente. Então, Jesus, na sua misericórdia, pediu para tirar essa turma aí e levar para as colônias espirituais, para o abrigo das colônias. Agora, é claro, ninguém é obrigado. A espiritualidade não obriga ninguém. A lei do livre-arbítrio é muito respeitada. Então, aqueles que são contatados, mas que, sei lá, não querem ir para as colônias, vão continuar no umbral, mas depois não vão poder reclamar. Porque as energias que vão rolar quando o Miguel Arcanjo, os Cavaleiros Templários, chefiados pelo nosso estimadíssimo Tiberíades, tiverem fazendo o seu trabalho, vai ser pesado. Então, mas enfim, fica por conta do livre-arbítrio de cada um, né? E aí ele falou, bom, então minha filha, é isso aí, agora a gente vai, porque temos muito trabalho
E o momento é esse. O momento é agora, porque nós todos, gente, inclusive nós encarnados, somos os trabalhadores da última hora, tá? Então vamos aproveitar bem, né? Vamos nos aprumar, porque pelo jeito tá tudo muito próximo mesmo, mas vamos ficar sem medo, orando com muita fé e confiança no Cristo amado e em nossa mãezinha Maria Santíssima, que muito nos amam e velam por nós. Nós não estamos abandonados, ao contrário do que os trevosos querem nos fazer crer, tá? Nós temos muita proteção, é só orar, pessoal. Então vamos ter fé, vamos ter confiança, vamos seguir em frente. Eu sou a Luíse Castanhedo, eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Até lá!